Olá, tudo na paz? Tudo bacana? Isso aí, né? Graças a Deus. Aproveita a oportunidade, esteja inscrevendo no canal, esteja aí deixando o seu like se você tem gostado, se você gostou desse vídeo, tem gostado dos nossos vídeos, compartilhe também e deixe seu comentário aí embaixo. Hoje eu quero falar de algo que é nos ensinado, que é nos colocado até como pela religiosidade e que muitas vezes nos atrapalha a entendermos a nossa posição diante de Deus. Porque nos é ensinado, e muitas das vezes nós tomamos isso também como verdade, é que nós somos pecadores, que somos vermes, e muitos conseguem até provar isso, né, provar entre aspas na palavra, tomando como verdade que é algo que não é. Que somos pecadores, que somos vermes. Talvez um dia já fôssemos isso, mas a partir do momento que nós renascemos de novo, que nós aceitamos Cristo e que tivemos esse novo nascimento, a nossa verdade muda. Se nós formos lá em Salmos 8, nós podemos ver ali Davi contemplando a criação de Deus, contemplando todas as coisas, tudo que Deus fez é perfeito. Talvez Davi possa estar numa noite do lado de fora ali do seu palácio, contemplando o céu, as estrelas, algo maravilhoso. E parece que no meio do caminho ele começa a ter uma dúvida, né? Uma crise de identidade, o que é um homem, para que Deus, né, o Senhor, te lembre deles e para que o visites. Mas logo abaixo, logo ali no versículo 5, nós vemos que Davi fala, né, que na verdade que Deus criou o homem um pouco menor do que anjos. A palavra aí traduzida por anjos é Elohim, que quer dizer Deus. Eu acho que ali faltou um pouco de inspiração do tradutor, porque o versículo no original diz que Deus criou o homem um pouco menor do que ele mesmo. Assim Davi falando com Deus: olha, na verdade Deus, o Senhor nos criou um pouco menor do que o Senhor mesmo. Então como que nós, sendo um pouco menor do que Deus, podemos ser, como dizem muitos, vermes, pó ou algo pior do que isso? Nós temos uma posição diante de Deus e isso é difícil de aceitar. Vamos fazer um exercício que é rápido, né? Você responde aí para você mesmo. Filho de gato é o quê? E filho de cachorro? Filho de cavalo? Filho de boi? E filho de Deus? Viu que às vezes nós travamos ao responder isso? A nossa posição diante de Deus. Vamos tentar de novo? Filho de jacaré é o quê? E filho de elefante? Filho de mosquito? Filho de abelha? E filho de Deus? Filho de Deus é Deus. A nossa posição diante de Deus é essa. Aí talvez você me diz que na palavra está escrito que nós somos vermes, lá em Salmos 22, ali no versículo 6. Mas nós temos que entender em qual contexto que isso foi escrito. Muitas das vezes pegamos versículos isolados para criar um pretexto, e isso não é verdade. A grande revelação é que o Salmo 22 ele não começa no versículo 6, ele começa no versículo 1, que diz o seguinte, né? Deus meu, ou meu Deus, por que me desamparaste? Isso parece algo bem comum, né? Na verdade lá em Mateus, no capítulo 27, versículo 46, Jesus está ali na cruz, falando essas mesmas palavras do Salmo 22 que foi revelado a Davi. Davi ali estava sendo revelado o plano de redenção de Deus, que Deus iria mandar o seu filho e que ele ia morrer por nós. Então isso estava sendo revelado a Davi, que Jesus iria pagar o preço por nós. E naquele momento, realmente, Jesus era um verme. Por quê? Porque ele estava separado de Deus. Ali estavam todos os nossos pecados diante dele e ele foi separado de Deus. Por quê? Porque ele precisava morrer espiritualmente. E para morrer espiritualmente era só pecando. Jesus não pecou, pelo contrário, ele fez pecado por nós. Assim como Adão, lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 9, onde quando Deus procura Adão e não encontra, Deus não estava procurando meramente o Adão fisicamente. Ele estava procurando um Adão espiritual e não o encontrava na posição dele. Porque a fidelidade é Deus te encontrar na posição que Ele te deixou.
E Deus não encontrou Adão na posição que o deixou, porque Adão havia errado, havia pecado, havia transgredido um mandamento de Deus. E a palavra diz que o salário do pecado é a morte. E naquele momento Adão havia morrido, não fisicamente, mas espiritualmente. Quando pecamos, a morte é instantânea, morremos espiritualmente. Assim, quando Jesus se fez pecado por nós, ele morreu espiritualmente. Então ali ele estava separado de Deus. E nesse momento que ele estava separado de Deus, ele se sentia um verme. Por quê? Porque ele não tinha a presença de Deus. Porém, ele confiava em Deus. Confiava tanto que logo no Salmo 23, Davi fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nem a confiança que Jesus precisava em Deus faltava. Porque no mesmo Salmo ele fala, ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Porque Jesus realmente, ele estava morto espiritualmente. Ele iria para o inferno, ele teria que passar por isso tudo, mas ele confiava tanto em Deus. Observa só, Jesus, naquela situação, não deixava de confiar em Deus. E nós, hoje, que estamos em situação bem mais leve, porque o pecado já não pode mais nos dominar. Situações são simples, talvez um emprego, uma doença, tudo isso, o desemprego, Jesus já resolveu a situação, das doenças, das enfermidades também, porque Jesus morreu por elas. Isaías diz lá no capítulo 53 que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sobre as suas pisaduras nós somos sarados. Jesus já passou por isso tudo para que hoje nós tivermos uma vida em abundância. E a confiança de Jesus foi tanta que logo no Salmo 24, ali a partir do versículo 7, nós podemos ver, levantai, ó portas, as vossas cabeças, descerrai as portas, ó portais eternos, porque vai entrar o Rei da Glória. Muitas das pessoas pensam que isso aí quer dizer que ele estava chegando no inferno para poder descerrar. Não. Isso aí Jesus já estava ressuscitado, estava sendo elevado aos céus. E nesse momento um anjo gritou, opa, aí vem o Rei da Glória, abre os portais. Olha, mas quem é esse Rei da Glória? O Senhor poderoso, o Senhor dos exércitos. Então Jesus estava subindo aos céus. Jesus já tinha passado por todo o plano de redenção. Tamanha é a confiança que ele teve em Deus. Agora pensa, se Jesus passou por isso tudo, por nossa causa, por nós, será que nós continuamos a ser um verme, sermos pecadores? Eu acho que não. Eu acho que a nossa posição de Deus é totalmente diferente hoje, depois que Jesus veio a esse mundo e sofreu por nós. Você acha que Deus enviaria o seu Filho para padecer por nós naquela cruz, para que hoje nós continuássemos sermos pecadores? Para sermos um verme? Eu acho que não. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 21, o que Paulo fala lá? Que aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado, para que nele nós pudéssemos ser hoje o quê? Justiça de Deus. Então hoje, você é a justiça de Deus. Eu sou a justiça de Deus. Nós somos a justiça de Deus. Diga isso, eu sou a justiça de Deus. Repita, eu sou a justiça de Deus. A cada manhã diga, eu sou a justiça de Deus. Sabe por quê? Porque você é a justiça de Deus. Porque se não fosse assim, não valeria a pena Jesus passar por tudo isso que ele passou, se separar de Deus e ir no inferno para continuarmos sendo um verme. Sabe qual que é a única parte nossa que ainda é pecado? É o nosso corpo, que continua sendo carne, continua sendo pó dessa terra. Mas o Espírito não. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós nascemos de novo. Nós temos um novo Espírito, um Espírito recriado. E junto com ele vem o Espírito Santo de Deus. Para quê? Para que possa nos guiar, para que possa nos mostrar todo o tempo o caminho, para que possa nos instruir. Ele é o nosso Consolador. Se nós temos um Espírito novo junto com o Espírito Santo de Deus, aí são 2 contra 1, né? Quem que vai vencer o melhor? Quem que vai vencer? Aquele que você alimentar mais. Então alimenta mais o seu espírito, esqueça a carne. Sabe por quê? Porque Deus é espírito. Então, quando Jesus teve ali aquele encontro com a mulher samaritana, ali em João 4:23, que ele diz que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, é porque Deus é espírito e nós necessitamos adorá-lo no espírito. Pense nisso, na sua posição hoje diante de Deus. Pense em tudo aquilo que Jesus fez por nós. E se diante disso tudo, nós ainda continuarmos sermos pecadores, vermes,
o mosquito do cocô do cavalo do bandido. Nós somos a justiça de Deus. Reflita sobre isso e seja abençoado por praticar a palavra. E deixe seu comentário aí. Você é a justiça de Deus? Deixa aí nos comentários. Eu sou a justiça de Deus. Fique na paz.